a documentação imobiliária seria a espinha dorsal do mercado, né? Onde tanto o corretor vai conseguir trabalhar mais o imóvel com seus clientes, assim como o proprietário vai sentir segurança com o seu profissional que contratou ou pelo cliente na negociação. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Apoia na Cast Sala de Empregos e hoje estamos com um episódio especial para você, profissional do mercado imobiliário. Estamos aqui com o professor Erlon Freitas, ele que é formado em Administração e Direito e é aí o nosso professor do curso de Transações Imobiliárias. Professor, seja bem-vindo, é muito bom te receber aqui com a gente. Obrigado, André. É um prazer estar aqui na Apoena gravando esse Apoena Cast, né? Coisa novo para mim. Mas estamos aqui num propósito primordial de mostrar para vocês, alunos, e vocês, profissionais do mercado imobiliário, que sair daqui você já sai empregado, né? E hoje a gente vai conversar, né, professor, sobre documentação imobiliária, análise de risco, principais cuidados que o corretor precisa ter para atuar com mais segurança, credibilidade e profissionalismo no mercado de trabalho. Então, a gente precisa, né, professor, antes de qualquer coisa, entender o mercado de trabalho para o corretor de imóveis. Aí vem a pergunta, né? Concluí o curso de TTI e me tornei corretor. E agora, como iniciar uma carreira sólida no mercado imobiliário? Professor André, essa pergunta veio aqui à tona na Apoena quando eu comecei a trabalhar com vocês essa área de imobiliária, né? Terminei o TTI agora, né? Terminei o curso de avaliação e agora, né? A gente sabe que o curso de TTI ela abrange o mercado de forma genérica, uma forma que possa o corretor entender um pouco sobre o mercado, e o curso de avaliação dá uma especialização maior. Mas o gargalo mais que a gente vê no mercado imobiliário, e sim com os profissionais que já estão atuando, seria a questão da documentação, que é aquele raio-x do imóvel, né? E isso que a gente vai trazer aqui esse bate-papo aqui gostoso com vocês. E é justamente um curso que a gente vai estar lançando, né, professor, que é um curso de documentação imobiliária da teoria à prática. Então, para a gente começar, né, nossa conversa, explica para a gente o porquê é que é tão importante se tratar, conhecer sobre documentação imobiliária e por que ela é importante nas negociações. Professor André, documentação imobiliária não era para ser um curso extra, não é para ser um curso extracurricular ou ser um curso opcional, né? A documentação imobiliária seria a espinha dorsal do mercado, né? Onde tanto o corretor vai conseguir trabalhar mais o imóvel com seus clientes, assim como o proprietário vai sentir segurança com o seu profissional que contratou ou pelo cliente na negociação. E este curso, eu quis trazer ele de maneira bem prática, né? De teoria baixa os livros, né? Como a gente costuma estudar. E com o advento da inteligência artificial, não ficou diferente. O livro vai te dar a lógica, né? A inteligência artificial vai te dar a lógica, né? Mas ele não vai te dar o que de fato é o mercado, né? Até para a gente perguntar para ela, tem que saber como a gente perguntar. Mas neste curso, eu tanto abordo a maneira escrita, né, que seria as aportilhas, como vamos abordar a maneira prática, o que o corretor precisa saber no mercado imobiliário, do balcão para dentro dos cartórios, como do balcão para fora, né, o nosso dia a dia. E quais são, Erlon, quais os principais erros que os profissionais cometem atualmente? Professor André, essa é uma pergunta que a gente fica até meio envergonhado de falar, né? O principal erro do mercado imobiliário com nossos colegas, né, como me incluo nisso, é a questão da leitura, né? A leitura não porque a pessoa não seja alfabetizada, e sim pela leitura crítica, né? Eu me lembro que quando eu fiz administração, tem quase 20 anos atrás, tinha uma matéria chamada leitura crítica, que seria ler, interpretar e criticar certos pontos. A matrícula do imóvel, que seria um documento final de uma compra e venda, ela vai trazer coisas resumidas, coisas subentendidas, né? Se você ler por cima, tem coisas que você nem vai perceber, não vai se orientar, o cliente pergunta, você vai dizer não sabe, eu vou procurar saber, enfim.
mas quando começa a praticar a leitura crítica e começa a ter um pouco de noção sobre documentação, aquela matrícula, que é o documento final, já vai trazer aquele raio-x, vai trazer aquele histórico de tudo que o imóvel passou anteriormente, né? Isso que também a gente procura abordar, porque o maior erro do mercado imobiliário é a leitura, não a leitura sistêmica, sim, mas a leitura crítica da documentação que ele está recebendo. Não aquela leitura crítica para você criticar e discutir, né? Mas aquela leitura para ver os entrelinhas, né? Que é o mais importante na nossa área. E quais as consequências dessa falta de leitura, Arlon, de forma bem prática, né? Então, assim, você enquanto corretor, você está ali, né, negociando o imóvel e você passa despercebido por alguma informação, por essa falta de interpretação. Na prática, qual que é a consequência? Professor André, a consequência maior é para o cliente, tá? Se o cliente comprador, ele compra confiando no corretor e o corretor negligencia em algumas certidões, algumas averbações, alguns registros, né, que possa ocorrer no imóvel físico, né, para transcrever na matrícula, as consequências vai dar mais desvalorização, falta de documentação, falta de segurança. Possa ser que essa escritura foi lavrada pedindo a dispensa de certidão, mas foi registrada e no registro não tem esse histórico, até porque quando a gente compra o imóvel, o documento público que fica disponível para os clientes é a matrícula, não é a escritura para saber esse pormenor. Essa dispensa de certidão é um caso muito sério, né? É comum acontecer, mas é muito sério. Já pensou? Você compra um imóvel, pede uma dispensa de certidão, daqui um ano, dois, vem aquela execução fiscal para executar o imóvel, né? Você comprou, você não pode alegar que comprou de boa fé, até porque tem os dizeres na escritura. E quando o físico vem, minha irmã, não quer nem saber. Bloqueia, penhora e vende, né? O corretor é o último a saber disso, porque a maioria dos clientes vai bater contra o vendedor, né? O corretor muitas vezes nem entra no meio desse imbróglio. Mas na nossa profissão, tanto no nosso Código de Ética como no Código Civil, diz que o corretor é responsável por qualquer transação imobiliária que possa lesar ou causar danos ao nosso cliente. Isso é muito sério, essa parte. Uhum. Hoje o mercado imobiliário ele exige mais do corretor, né? Então, de que forma esse curso ajuda o corretor a se tornar um profissional mais estratégico? Professor André, acho que a senhora tirou essas perguntas, não estava nem combinado, tá? Mas esse tipo de pergunta é aquelas perguntas chaves, né? A maioria dos nossos alunos que eu pego aqui do curso de TTI e do de avaliação, né, que eu sou coordenador desses cursos, eles não é mais aquele aluno do ensino médio, é alunos do ensino superior. A maioria são advogados, engenheiros e arquitetos. Se ele procura trabalhar nessa área imobiliária é porque eles viram o que os outros não veem, né? E essa questão da especialização é o que mais pega na nossa área. O TTI tá como se fosse para o mercado como uma autoescola, só para tirar a carteira de motorista e o corretor depois tira a carteira do CRES, para por aí. Só que o mercado está sendo mais exigente, né? Assim como está entrando esses outros profissionais, o corretor que fica só no TTI, ele perde campo, né? Ele perde oportunidade, porque se um cliente sabe que aquele corretor apenas tem o segundo grau, o ensino médio, enfim, o TTI, ele vai procurar alguém que tenha mais qualificação, seja um engenheiro, ou um arquiteto, ou um advogado, até porque para trazer segurança jurídica. E este curso tá para isso, né? No direito a gente aprende muita teoria, né? Muita teoria. A questões práticas não ensina em sala de aula, e se ensina é muito superficial. Eu quis trazer nesse curso a maneira mais prática possível, que é o corretor que vai chegar no pé do balcão, empurrar sua barriga, empurrar seu umbigo e ficar assim, eu não sei como é que faz, eu vou procurar saber. Esquecer dessas coisas de baixar contratos na internet e pesquisar inteligência artificial, que muitas vezes ele dá uma resposta genérica e não responde o que o cliente quer escutar, né? E no curso, tanto abordo a área notarial, tá? Que faz muito parte da compra e venda, como a área registral, né? Que é a parte dos registros, onde é o final da área imobiliária, né? Que
Se o cliente vai no cartório de nota, faz a escritura, paga os impostos na prefeitura, vai vir aquela outra questão. Cartório de notas e cartório de registro imobiliário, água e óleo. O corretor fica no meio desse limbo, né, desse imbróglio. Muitas vezes o cliente só quer liberar o valor dos honorários, né, a comissão popularmente dita, depois que for registrado. E você está aqui no meio dessa seara. Se você não souber, não ter expertise de ajudar o cliente para registrar aquela escritura, você não vai receber os seus honorários. E o cliente vai contratar outra pessoa e você vai ser taxado como incompetente, né? Por isso que eu fiz questão de trazer esse curso aqui para a nossa faculdade, para deixar o aluno seguro de todas as transações, né? Entrou no TTI, faz avaliação, faz documentação. Agora, minha irmã, se o corretor não ganhar o mercado, não se dar de bem no mercado, a gente já fica sem poder fazer muita coisa, que depende mais dele, né? Mas tudo da área imobiliária, eu costumo dizer que é como se fosse a patinha dos ovos de ouro, né? Tudo que colocar a mão dá dinheiro, né? Na documentação dá dinheiro, na avaliação dá dinheiro, e os corretores que só estão no TTI no mercado estão perdendo muito dinheiro, não é pouco não, é muito, porque não atende o cliente como deveria. Ainda tem mais, André, professor André. Quando o corretor faz o curso de TTI, o curso de avaliação e o curso de documentação, aí sim ele pode se dizer que é um especialista na área imobiliária, porque depois disso, só das graduações, a maioria ou vão para a parte do direito ou vão para a parte da engenharia e arquitetura. E falando nisso, quem pode fazer esse curso? Somente corretor? Esse curso de documentação, ele é como se fosse uma nova profissão, tá? Não precisa ter nem ensino médio, mas porém precisa ler. Não precisa de Cresce nem inscrever-se na OAB. Ele terminou o curso de documentação, ele sabendo falar, sabendo ler, ele já pode atuar juntos a cartórios de prefeitura, tá? Eu costumo dizer que um serviço de documentação imobiliária que eu fosse averbar uma construção, uma área crescida, ou um acréscimo de área de construção, ou então uma diferença de área de construção, esse serviço costuma ficar entre 5 e 8 mil reais. Uma averbação de um confinante que muda, né? A averbação de confinante fica entre 2 e 4. Aí agora tem um trabalho mais difícil dessa área imobiliária, que nem eu mesmo gosto de fazer, que seria a retificação imobiliária. A retificação imobiliária eu costumo dizer, como os alunos me perguntam, né? Professor, qual é o limite que eu posso cobrar de um cliente por uma avaliação, né? Eu disse, minha irmã, o limite é o céu, né? Mas já temos foguetes que ultrapassam ele, né? O limite vai ser geralmente o grau de dificuldade, seu grau de conhecimento, sua especialização, quem você vai utilizar. A maioria desses trabalhos são em conjunto com o arquiteto, ou com o engenheiro, ou com o agrimensor, né? Que envolve medidas. O tipo daqueles trabalhos de multitarefa, né? Cada um faz a sua parte e no final todos ganham. E assim vai fazendo aquela rede de relacionamentos, né? Com engenheiros, com arquiteto e com advogados. Enfim, o aluno se posiciona no mercado. Por isso que eu digo, sabendo ler, sabendo falar, esse curso de documentação imobiliária era para ser primeiro até do que o curso de TTI. Mas ele está aqui para somar. E eu costumo dizer nas nossas aulas que o corretor precisa da tríade da área imobiliária, né? Eu sempre digo, primeiro passo, se eu fosse voltar atrás, eu faria o curso de documentação, tá? Isso eu fiz há 25 anos atrás. Eu fiz só TTI e me prejudiquei muito e me arrependi muito na área imobiliária, que tem muitos termos e muitas linguagens, muitas situações que eu não consigo aprender no curso de TTI. Mas eu fui estudar documentação e até hoje estudo, porque a documentação fez eu me diferenciar no mercado. O segundo curso seria um TTI, André. Eu acho que depois da avaliação, o próximo passo deveria ser o TTI. Em seguida, a avaliação, né, com a especialização do TTI. Ao aluno fazendo esses 3 cursos, esses 3 ramos de trabalho distintos, mas no final eles se conversam, né? É essencial na área imobiliária. Eu não confio só no corretor que está só com TTI, tá? Ontem mesmo, André, ontem foi sexta-feira, eu atendendo a corretora, ela disse que não entende nada de documentação e riu.
nela, como se ela diz que achou bonito, não entender nada de documentação, o negócio dela é só vender. Eu fico imaginando como pode isso no mercado ainda acontecer, né? Para isso também veio esse curso de documentação. E fico muito feliz de ser lançado aqui com a chancela da Poena, né? Que a gente já fez um trabalho desde 2024 que eu estou aqui com vocês, fez aquele trabalho exemplar, né? E nosso curso está sendo elogiado e está sendo falado em 4 cantos da terra como o melhor curso da área imobiliária. Sim. Aí você falando aqui, até voltando aqui um pouco à sua fala, me surgiu aqui uma curiosidade, né? Você disse que o curso ele pode ser feito por qualquer pessoa, não necessariamente por um profissional por um corretor de imóveis, né? Por alguém que já tem aí o TTI. Eu, enquanto aluna, tá? Eu não sou corretora de imóveis. Eu fiz o curso de documentação de forma prática. Quais são as atividades, Ju? Você falou que eu posso estar atuando junto ao cartório, né? Eu queria que você falasse, Andréia, para quem é corretor, você vai exercer, né? Vai te ajudar nesses pontos. E para quem não é, você vai trabalhar nesse segmento. Professor André, eu me lembro assim, como antigamente, né? Eu sei que quando eu fui tirar minha carteira para dirigir moto, né? A primeira aula foi senta em cima da moto, passa a marcha e acelera, né? Hoje está mais diferente, né? Primeiro é livro, teoria, depois que vai para a prática. Esse curso de documentação, no primeiro dia de aula, se o aluno quiser trabalhar com documentações cartorárias, ele já consegue. Porque no primeiro dia, professor André, existe a questão de regularização imobiliária. Costuma dizer por aí, não tem estudo científico relacionado a isso, que 70% dos imóveis em Fortaleza, ou no Ceará, ou no Brasil está irregular. Eu vou mais além. Eu costumo dizer que 99,9999 estão irregular. Por quê, professor? Às vezes é um vizinho, né? Retificação imobiliária para fazer a atualização desconfinante. Nome de rua, averbação de mudança em nome de rua, né? Costumamos comprar a casa já vem no tamanho para o construtor pagar menos impostos. Geralmente a garagem é descoberta. Quando você faz uma cobertinha na garagem, a prefeitura vai lá cobrar a área crescida, a verbação de construção. Se você não fizer nenhum passo desse, se você não fizer nenhuma atualização dessa, você não consegue vender. Por isso que assim, na primeira aula o aluno já começa a fazer escrituras, fazer averbações, fazer retificações, analisar a matrícula. Todos esses tipos de trabalho é cobrado. Não existe nenhum trabalho na área imobiliária que seja de graça. Mas no primeiro dia de aula já começa a aprender e começa a ganhar dinheiro. O curso também aborda fundamentos notoriais e registrais. O que significa isso na prática para o mercado imobiliário? No mercado, professor André, geralmente quando nossos alunos não estão morando em capitais, eles costumam dizer que o imóvel tem escritura pública, né? Às vezes é um documento particular, com texto, escritura pública, assinado e reconhecido firma. Só que a gente sabe que ali é um contrato de compra e venda camuflado de escritura pública, né? Quando a gente pega por esse tipo de situações, a gente tenta explicar para o aluno. Existe cartório de notas, onde você faz procuração, inventários, registros, óbito, casamento, nascimento. E existe o cartório de registro de imóveis, onde você registra a escritura, faz averbações, financiamentos, hipotecas, enfim. Esses dois tipos de mercado, esses dois tipos de cartório, apesar de usar o mesmo nome, um é notas, outro é registro, tá? Eles não se conversam. Apesar de ser tudo correlacionado, não, tudo ser um braço da nossa justiça, né? Eles não se conversam, né? Eles trabalham de forma autônoma. O corretor de imóveis, primeiro ele precisa saber quais são as atribuições do cartório de nota. A gente costuma dizer bem facinho, professor, quando a gente nasce, né? O filho da gente nasce, a gente pega aquela certidão de nasce vivo, vai fazer a certidão de nascimento. O imóvel, quando nasce, a BITS da prefeitura, né? Que é muito comum a gente conversar no mercado a BITS, mas ninguém sabe o que é. Vai no cartório e a verba construção, né? Professor, e as notas onde é que fica? Todo imóvel tem dono.
tá? Seja conhecido ou desconhecido. Essa nota vai fazer com que aquela certidão de nascimento do imóvel se transforme em uma carteira de identidade, que a gente chama de matrícula. Para que o imóvel passe a existir, ele precisa primeiro passar por todo o caminho do cartório de notas, depois ser registrado no cartório de registro. Por isso que falam muito no mercado. Cartório de nota, cartório de registro. No interior, existe aquela figura da escritura pública, né? Se foi feito um contrato particular reconhecido firma e não foi feita a escritura pública como é para ter sido, aquele imóvel está irregular no mercado. Ele só vai ser regular depois que registra. Nessa tua pergunta, professor André, a gente estava numa discussão com alunos de direito sobre propriedade e posse, né? Eu sou proprietário do imóvel, você pode ser proprietário e não ter a posse. Como você pode ter a posse e não ser proprietário? Aí vem a questão do inquilino, do inquilinato, né? Geralmente é o proprietário, ele empresta a posse, mas você não é proprietário. E eu sou apenas proprietário e não tenho a posse. A posse e propriedade, ela tem que se comunicar. Tudo isso a gente fala na área imobiliária. Por que esse curso é importante, professor André? Porque muitas das vezes o corretor pega o imóvel para vender, ele não tem acesso à documentação. Como é que ele vai saber se aquela pessoa que está no imóvel tem a posse ou tem a propriedade? Quem é a propriedade e quem é a posse daquele imóvel, né? Esse trocadilho, né, que a gente costuma conversar, costuma falar, é o que pode travar uma negociação. Se aquilo ali for um inquilino que não tem contrato, não tem nada, quer vender o imóvel por trás, né, como a gente fala, sem o proprietário saber, faz um contrato de compra e venda paga, depois que vende aparece o proprietário, como é que vai se desvencilhar desse imbróglio, né? Tudo isso o corretor precisa saber. Porque mais na frente vem aquela questão da due diligência, que talvez você possa perguntar aqui depois, se deve estar na lista. Tá sim, mas a minha pergunta agora é procuração e representação. O que o aluno vai ver sobre esse tema? A questão da procuração também no cartório de notas, né? A procuração, professor André, ela tem diversos tipos, né? É mais comum ter aquela procuração por filho vender um imóvel, né? Em nome dos pais. Tem aquela procuração com validade, geralmente todas têm, né? E a procuração tem um detalhezinho muito importante. Ela está em vigor durante aqueles 12 meses, por exemplo. Mas se um daqueles que passou a procuração falecer, a procuração perde o sentido, perde a validade. Mas eu já vi escritura sendo lavrada com procuração de pessoas já falecidas, né? Existe também a procuração que vem de outros países, né? Através dos consulados. A questão das procurações assinadas pelo e-notariado, né? Que você não sai mais nem de casa, nem nada. E as representações que o cliente pode lhe passar a procuração para você representar ou então transferir o poder deles para você, tanto para assinar, para alugar, para vender, para financiar, enfim. A questão de procurações é um mundo, né? Mas também o corretor tem que ficar esperto. Aquela pessoa que está com o imóvel querendo vender através de uma procuração, o corretor, além de certificar que o proprietário do imóvel é aquele que está no imóvel, aquele que está na documentação do imóvel, verificar se eles estão vivos ou se eles estão em plena consciência para poder passar esses poderes. Até a pessoa, se tiver alguma demência, alguma doença, que esteja enferma, que não possa assinar documento, essa procuração pode e vai perder validade. E o que mais a gente pega no mercado, professor André, é procuração em causa própria, né? Tem cartórios que não gostam de fazer esse tipo de escritura, porque a procuração em causa própria é a única que não pode ser revogada, né? Mas cada uma tem um detalhezinho específico que a gente se aprofunda mais no curso. A gente fala assim mais abrangente, que é para sempre o corretor ter aquele alerta, né? Tem a procuração, posso vender. Não, não é dessa forma. Vamos fazer o caminho como é para ser. Eu sei que no curso você também vai falar sobre escrituras de compra e venda. Quais são os cuidados que os corretores precisam ter no que diz respeito à escritura? Professora, o mais comum nas escrituras é a questão de documentação, tá? Às vezes acontece que a pessoa
casou, se divorciou, não mora mais no imóvel, mas também não fez o procedimento no cartório para não pagar impostos. Acaba querendo vender com uma certidão de casamento antiga, né? Como se eles fossem casados ainda, né? Isso é uma forma de burlar o fisco, né? Já tem tribunais já espertos sobre esse tipo de situação. Existe também aquelas procurações aquelas escrituras que os alunos não, que os clientes fazem, né? Não, vamos fazer a escritura aqui entre nós, quem vai assinar é meu pai e minha mãe. Às vezes o pai e a mãe nem existem, né? Mas eles procuram maneira de ludibriar para deixar cansar o cartório, para o cartório, não, assine lá e fique por isso mesmo. E outro problema também que a gente vê no mercado, professor André, nas transcrições, tá? As transcrições é um documento antes da procuração. Ela tem muito homônio, né? Às vezes na transcrição vai aparecer Erlon Freitas, né? Mas não tem identidade, não tem endereço, não tem filiação, diz que é casado, mas diz com quem, né? Às vezes eu posso ser o Erlon Freitas, mas lá na transcrição, quando eu comprei aquele imóvel, eu já era casado. Mas hoje eu já estou casado no segundo, terceiro casamento. Eu não fiz os procedimentos normais. Na escritura, eles costumam dizer, costumam colocar como se o final fosse de fato o que está acontecendo hoje. E tenta driblar essas outras situações. Às vezes é um casamento que foi desfeito, mas o filho tem direito à partilha daquele imóvel. Existe muito nos cartórios também, professor André, um ponto de atenção. A questão dos inventários, tá? Nos cartórios a gente costuma fazer escrituras de inventários, tá? Inventários é um documento assim, uma transação tão complexa, porque eu sei quantas vezes eu casei, em quantos estados eu posso casar, mas eu não posso casar duas vezes, que a lei proíbe isso. Mas não tem nenhum documento que diga quantos filhos eu tenho. Às vezes a gente faz um inventário que o casal só deixou 2 filhos. Quando termina o inventário que registra que aparece um dono no imóvel, aparece um filho fora do casamento. Esse tem que voltar, tem que fazer a sobrepartilha, voltar tudo para trás. E quando o cara não quer voltar, às vezes esse imbróglio cai de cima do cartório. Esses são os pontos principais relacionados às escrituras. Mas hoje, professor André, os tabeliões dos cartórios e os seus substitutos, eles estão trabalhando em parceria com os corretores de imóveis. Porque não basta só ele pedir documento e assinar. Ele precisa também confiar nos nossos profissionais. E hoje está sendo mais fácil. Geralmente nós corretores o que é que fazemos? Tem um checklist, junta a documentação, entrega no cartório, o cartório vai fazer todo o procedimento. Certidões, minuto da escritura, tirar os impostos. Na hora da assinatura, ou as pessoas vão no cartório, ou o cartório manda alguém fazer diligência na residência para certificar que aquela pessoa realmente é quem está vendendo, assim como existem os sistemas do e-notariado, né, que faz aqui a videoconferência e aquela assinatura tem poder como se fosse uma assinatura física, né? Mas essa questão de notas está bem mais resolvida, já foi pior. Imagino. Assim, são tantas palavras, tantos termos que realmente só se aprofundando, né, no curso, para a gente realmente tomar propriedade do que é cada uma, né? Principalmente quando você está trabalhando com isso diariamente. Eu sei que o curso ele também vai abordar temas como doações, usufruto e impostos. Como esses assuntos impactam diretamente no dia a dia do corretor? Professora, a gente começa a falar sobre documentação, a gente acha que é só comprar, vender e fazer uma escritura, né? Muitos corretores ainda não acham isso, mas esses pormenores que a gente vem conversando acaba criando assim um trava, né? Não é trava-língua, né? Chama trava-cabeça, né? Não entendo mais nada não, se vira. Mas com o advento das grandes holds, né? Proprietários pequenos também começaram a fazer hold, né? Que seria escrituras de doações para dentro da hold para poder fazer a empresa patrimonial. Só que na compra e venda o imposto geralmente é 2%. Na doação chega a 8%, dependendo de cada estado. Às vezes você pode parar para pensar, será que compensa eu fazer uma doação? Será que compensa eu fazer uma compra e venda? Agora vem aquela questão do fisco, né?
Se você não quiser pagar o imposto sobre a doação, você vai simular uma venda. A venda você tem que informar a conta de onde está saindo o dinheiro e a conta de onde está entrando. Se você simular uma venda, você pode ocorrer de cair na malha fina do fisco, né? Na questão da doação, é mais prática e mais fácil. Porque um contrato social da empresa, por exemplo, ele tem força de escritura, já é uma economia que o cliente pode ter. Mas o imposto ele não consegue se esquivar, tá? As secretarias hoje estão quase que se comunicando entre si. Não está 100%, mas o projeto é ser 100%. O que acontece na prefeitura, acontece na Cefaz, que é a Secretaria do Estado, e assim acontece na Receita Federal. Se eu disser que eu vou fazer a doação de um imóvel por 100 mil reais, a Cefaz vai verificar que aquilo ali não é 100 mil reais, com a base de dados de avaliações da prefeitura, vai cobrar o imposto do mercado. Mas esse é um tema que eu não vou trazer aqui, esse eu trago no curso de avaliação imobiliária, relacionado às avaliações mercadológicas que a prefeitura faz para cobrar imposto. Mas muito comum e uma área que está em aberto, tá? Essa questão das doações. Os contadores, eles trabalham a parte contábil. Os advogados, mais a área jurídica. Mas a parte de doação é um dos atributos que o corretor de imóveis pode ganhar dinheiro, ou então qualquer profissional pode ganhar dinheiro na documentação, as doações. Já para aqueles clientes que pretendem fazer a sua patrimonial para evitar de imposto maior. É mais um tipo de trabalho, um tipo de serviço que esse curso vai dar para você de graça, né? Um curso desse que a gente estava dando aqui na Poena era para ser uma pós-graduação, tá? Porque, como falei desde o início, professor André, eu quando comecei, eu achava que sabia de tudo e no final não sei de nada. E quanto mais eu estudo, mais eu fico percebendo que eu não sei de nada. Se a gente começar a abrir o leque aqui, a gente vai dar um nó na cabeça da gente. Por isso que eu quis trazer esse curso aqui para dentro da faculdade, para não deixar o corretor no mercado a mercê e deixar o corretor sem ganhar dinheiro, né? Mas tudo que a gente falou aqui agora, cada ponto que eu toquei aqui, cada ponto que a professora Andréa conversou, existe sim um serviço que o corretor ou a pessoa que trabalha na área de documentação pode ganhar dinheiro. Isso é um ganho rápido, viu, André? André, no direito, a gente costuma fazer um divórcio, uma partilha, né? Um inventário, por exemplo. Se tiver briga entre os herdeiros, demora de 2 a 10, 20 anos uma partilha, né? Uhum. No cartório, consegue fazer em 15, 20 dias, dependendo do cartório, né? Uhum. Um advogado que vai receber um honorário desse 2, 3 anos, já fica defasado o valor, que não tem como corrigir, às vezes a gente nem corrige. Mas no curso no área do inventário extrajudicial que é dentro do cartório, você juntando a documentação bem direitinho, o cartório fazendo a ata, fazendo o inventário dentro do cartório, às vezes você recebe seu dinheiro bem mais rápido, bem mais fácil, né? E seguindo, né, a gente ainda tem muito assunto para abordar há pouco tempo. Bora lá, o que é due diligência imobiliária? O que é isso e como ela ajuda na prevenção de riscos? Pronto. Essa questão da due diligência, professor André, quando eu escutei pela primeira vez, eu achava que só advogado faria, né? Só advogado faria porque é uma assessoria. Mas o corretor de imóveis, ele pode fazer uma due diligência, tá? A due diligência é o quê? Fazer todo o histórico, todo o raio-x de todos os proprietários que estão naquela matrícula, os que passaram naquela matrícula durante 15 ou 20 anos atrás, né? Dependendo do caso. Puxamos as documentações tanto do imóvel como das outras pessoas para saber se existe alguma execução fiscal e se aquele imóvel que meu cliente está comprando ele está livre de riscos, né? A due diligência, além disso, verifica também a questão da documentação, né? Costuma muito no mercado imobiliário a gente fala mal do engenheiro do banco, né? Do engenheiro da Caixa Econômica, do engenheiro do Banco do Brasil, porque o engenheiro pega o quê? A matrícula e o IPTU e vai fazer a vistoria no local. Se essas três informações não se comunicam, o processo volta lá para trás e fica sem fim. Mas o corretor que tem habilidade, que sabe fazer a due diligência, ele já começa a prever esses riscos bem antes,
né? E facilita na negociação, facilita na transação imobiliária, dá mais segurança ao comprador. Às vezes, na due diligence, a gente descobre coisas que nem o vendedor sabia. Por isso que é tão importante a due diligence como a compra e a venda, né? Mas, professora, os clientes hoje estão mais espertos, né? Os clientes hoje, geralmente, na sua casa, na sua família, tem um advogado, né? Às vezes tem um engenheiro, né? Isso faz com que ele também tenha segurança da parte deles. Mas se o corretor de imóveis não dominar essa área de documentação, a área da due diligence, ele vai ser só mais um no mercado. Por isso que nosso intuito aqui é profissionalizar e fazer com que todos virem especialistas. Porque a mudança do mercado começa a partir da gente, né? Se eu fiz 1% durante um dia, no segundo por cento eu estou 2%, aí vai aumentando. E essa questão da due diligence, professor, eu já vi gente perder dinheiro. E não foi pouco não, foi muito. Porque depois que o cliente está comprador paga, depois que vem algum imbróglio, alguma dívida, algum imposto, irmão, a gente costuma dizer no mercado que um bocado de comida é um bocado esquecido, né? Você acha que o vendedor que recebeu aquele dinheiro vai pagar ou vai honrar as dívidas que ele deixou? Ele vai deixar para o comprador e o comprador que se vire, né? O comprador vai para cima de quem? Do corretor de imóveis. E a lei diz isso, que o corretor de imóveis, mais uma vez, ele é responsável por toda a transação imobiliária. Não era para ser como é hoje, né? Mas os clientes hoje estão mais espertos. Mais atentos, né? Mais atentos. E a gente vem vivendo aí, professor Elon, um momento onde a tecnologia ela está impactando todas as esferas de trabalho, né? Independente de qual área você atua. E no mercado imobiliário não é diferente. Hoje a gente tem ferramentas digitais como o e-notariado, a SERP. Como essa tecnologia ajuda o profissional do setor imobiliário? Professor André, eu tive numa aula, tá com 3 semanas atrás, que um aluno fez essa pergunta, né? Eu disse que a medicina, a área do direito, da engenharia, né, são tipo de profissões que eles falam que vão ser ameaçadas, vão ser extintas pelas inteligências artificiais, pela informática, pelo meio de informação, mas nada vai substituir ainda o ser humano, né? A questão dos sistemas. Existe sistema para tudo, mas quem que vai alimentar o sistema, né? Eu não tenho aqui, professor André, que nem a gente vê nos vídeos em outro país, né? Eu ligar aqui um botãozinho aqui e mandar o robô. Robô, quero uma matrícula atualizada. Ele vai se levantar aqui da cadeira e vai atrás da matrícula atualizada, né? Robô, eu quero que você verifique a medida daquele imóvel, então faça uma avaliação daquele imóvel, né? Eu saindo daqui do São Gerardo, o robô vai lá no Eusébio fazer aquelas medidas e trazer para cá o que eu preciso para alimentar o sistema, o robô não vai fazer isso. Porém, como eu sempre digo, o corretor de imóveis precisa saber ler. Ler com leitura crítica, não leitura superficial. Tem uma coisa, só para complementar esse assunto, eu aprendi na filosofia quando eu estava no ensino médio. Hoje em dia está muito escassa a questão da filosofia. Não existe mais esse tipo de matéria nas faculdades. Mas isso me ensinou, foi um balizador para o que eu sou hoje. Por quê? Quando eu chego a partir de um sistema desse, o sistema vai dizer, professora, você quer averbar uma construção? Requerimento, documentações pessoais, certidões e alimenta o sistema, emite o boleto e paga. Mas quem vai conferir aquilo não é um robô, é uma pessoa também. Às vezes um requerimento está mal redigido, às vezes uma certidão não se comunica com a segunda certidão. Por isso que assim, o sistema está para facilitar, não para substituir. Hoje em dia, no registradores, por exemplo, tem a visualização de matrículas, né? O corretor entra lá, pega a matrícula do imóvel, dá uma olhada por cima, não, tá tudo ok, né? Só visualizou a matrícula. Não tem um carimbo, não tem uma chancela, não tem uma observação, não tem nada. E vai vender o mercado por uma visualização de matrícula. Uma visualização de matrícula é o quê? 13, 14 reais. Uma matrícula atualizada é 56. Por causa de 40 reais, o corretor pode entrar num prejuízo milionário que ele não tem nem noção.
Mas outra coisa que eu posso falar também, professor André, eu já vi e eu já testei. Peguei uma matrícula, coloquei no chat GPT, que é o mais comum que todo mundo usa, e pedi para ele trazer os riscos jurídicos. Ele só vai pontuar 1, 2, 3, fazer aquele relatório com letras bonitas, né? A gente acha que ele resolveu. Eu peguei o mesmo documento, mandei no chat GPT e dei um comando instigando o que ele pode ver, né? Que é preciso que você olhe as qualificações pessoais, preciso que você olhe a questão de localização, de logradouro, de confinante, de área construída, de área de terreno, área de testada, posição. Quando a gente começa a alimentar o sistema, aí já vem 3, 4, 5 folhas. Por que a primeira foi diferente na segunda? Assim como é na nossa área. Você chegar para o professor André, eu tenho uma casa para lhe vender. O cliente está pedindo R$ 200.000, mas ele fecha por 180. Aí você vai dizer, Erlon, baseado em que chegou nesses valores? Ah, porque eu acho. Não, porque eu acho. Eu tenho que passar certeza. Por isso que vem o custo de avaliação. Professor Erlon, eu vou tirar R$ 200.000 do meu investimento para comprar no imóvel, que é o dinheiro da minha vida, as economias da minha vida. Qual é a segurança que você vai me dar? Ah, professor André, está aqui a matrícula. Ela está dizendo que quem é o proprietário daqui a casa compre. Só que não é assim, né? Existem esses pormenores que a gente vê no curso de documentação imobiliária. Mais uma vez, o sistema está para facilitar, não substituir o profissional. Assim como tem o sistema de cartório, de notas, que é onde é notariado, tem um registro, que é o registradores, mas todos eles são operados por pessoas humanas, tá? Ele está como facilitador, não um que possa substituir. Mas ela vem para redefinir, né? A forma que você trabalha. A gente costuma dizer que o capital humano nunca vai ser escasso nessa profissão, né? O capital humano é muito importante. Agora sim, existem humanos e humanos, né? Aí eu vou chegar para a senhora e perguntar aquela mesma coisa do começo. A senhora vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, vai confiar naquele corretor que tem só o TT e o CRES, ou você vai confiar naquele corretor de imóveis que sabe avaliar imóveis, sabe verificar a documentação, né? Isso aí que a gente aborda muito nos cursos, né? Aborda muito nas aulas, que é o diferencial. Uma casa, todo mundo sabe o que é uma casa, né? A sala, quarto, cozinha, banheiro. O corretor de imóveis que apresenta o imóvel partindo desse pressuposto, não está mais nem assim. Ele vai perder mercado, né? Que o cliente quer saber o quê? O que é que aquela casa vai fazer de diferente na minha vida, né? Qual é o benefício que eu vou ter comprando aquele imóvel, né? Aí sim vai entrar também o curso de avaliação, o curso de documentação, mas aquele corretor que se acomoda no TTI, ou aquele corretor que não procura estudar, está sendo engolido no mercado por corretores que são advogados, corretores que são arquitetos, corretores que são engenheiros. Eu tenho alunos que é psicólogo, tenho alunos que são dentista, eu tenho um aluno, cara, que... Carol, desculpa até, perdão. Eu tenho um aluno que ele era mestre de obras, tá? Ele viu os corretores indo lá anunciar, mas na hora de apresentar o imóvel, o corretor não sabia, chamava o mestre. Aí o mestre fez o quê? Terminou seu segundo grau, fez a matrícula aqui na Apoena, tirou o Cresce, fez a avaliação, pergunta se ele quer mais trabalhar com cimento, com areia, com tijolos. Ele está um especialista em imobiliário e hoje ele está construindo para revender. Por quê? Porque ele viu que a área imobiliária não é só tirar o Cresce. A área imobiliária é mais do que além do Cresce. Agora, enquanto ele está trabalhando no sol quente, suando para ganhar uma diária, numa venda ele ganha um dinheiro de 2 meses. Isso é o nosso mercado imobiliário, por isso que eu sou apaixonado pelo mercado. Se você chamar que eu sou advogado, que eu sou administrador, que eu sou isso e aquilo, eu fico com raiva. Minha profissão é corretor de imóveis, com todo orgulho. Isso aí, professor. E me fala aí, depois do curso, o profissional ele vai estar preparado para lidar com complexas situações como uso capião, extrajudicial e regularizações? Esse curso eu fiz justamente para isso. Não é aquele curso miojo, né? Que faz um curso em 3 minutos fica pronto, né? Esse curso foi muito bem pensado. Esse curso foi criado durante essa minha trajetória de 25 anos. Ele foi transformado em papéis, transformado em situações, transformado em checklist. Tem checklist também, tá?
tem modelos de requerimentos e tudo. Esse curso veio para o mercado imobiliário que vai abordar tudo, tá? Essa questão de uso capião administrativo e judicial, questão de inventário administrativo e judicial, tudo o corretor vai ter acesso, tudo o aluno vai ter acesso de forma prática, nada engessado, nada de teorias, tudo na prática. Se está lá no curso é porque eu passei. Eu digo mais, não passei tudo ainda na área imobiliária, todo dia é uma coisa nova. Isso é porque eu já estou com 25 anos. Agora, uma pessoa que está 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos no mercado, ainda está engateando. Tudo na área imobiliária é novo. Tudo na área imobiliária causa surpresas, né? Eu estava conversando semana passada com o Diego, que é advogado também do cartório. Diego, tu consegue passar um curso de documentação imobiliária em 3 dias, 4 dias, 5 dias? Ele, rapaz, é impossível. Eu estou tantos anos no mercado e eu não consigo. Pois, cara, mesmo pensamento eu tenho também. Mas o que a gente pode fazer para colocar num curso, né? E assim, esse curso foi criado. Não por teoria, sim por questões práticas. Professor André, esse curso não vai abordar tudo, que é impossível. Mas o que passa no mercado imobiliário, seja do A ao Z, ele vai entrar, ele vai cumprir. Agora, questões mais cartorárias, tá? Notas e registros, questão de prefeituras, questão de Receita Federal, questão de impostos, não vai contemplar no curso, até porque esse curso está com a programação, professor André, de ser 3 semanas, de segunda a sexta, certo, de 7 às 10 da noite. Se eu coloco mais algum tema, vai voltar para uma então, pós-graduação. Será um curso presencial, né, professor? Oi? Será um curso presencial? Será EAD? Como que é o formato dele? Esse formato do curso, professora, é assim, presencial aqui em Fortaleza vai fazer com que nossos alunos fiquem de fora. Entendi. Tá? Os alunos de outros estados do Brasil, né? Isso. O que foi que a gente pensou nesse curso? Um curso ao vivo e online, não gravado, ao vivo e online, onde vai ter alunos de todo lugar do Brasil. Por que, professor André? Professor André, a dúvida do corretor, de um profissional aqui em Fortaleza é a mesma de um que está no Rio Grande do Norte, está no Pernambuco, Paraíba. Se ele pelo menos souber a base do que é trabalhar no mercado imobiliário, eu me dou como satisfeito como profissional. Por isso que a gente pensou num curso ao vivo e online. Claro que ele vai ficar gravado, enfim, mas no ao vivo online, os meus alunos sabem, né? Tem o professor André já está engraçado. Se eu disser que sexta-feira não vai ter aula, os alunos ficam ligando para cá, perturbando. Mas todas as minhas aulas começam às 7 horas. A aula é 1 hora, de 7 às 8. Tem dia que eu termino 12 horas, 11 horas. Fiquei, a vez, dando aula até meia-noite. De 102, 120 alunos, fica 60, fica 70, mas fica até o final. Por quê? Porque a gente procura passar a prática. Porque eu não sou um professor de carreira, eu estou professor. Assim como eu tenho a dificuldade no mercado, eu procuro ajudar. E outra, corretor e qualquer outro profissional no mercado eu não vejo como concorrente. Eu vejo como meus parceiros de negócio. O que eu puder ensinar ele, passar para eles, para mim é muito importante. E esse formato do curso online, ao vivo, fez com que a gente ficasse mais próximo, né? Eu acho que eu não sou que nem um Neymar, não, mas eu acho que o pessoal no mundo inteiro já me conhece. Temos alunos do Canadá, temos alunos da África, tem um da Noruega, tem um aluno da onde, meu Deus, de Portugal. Às vezes, quando tem aula, fica assim, imaginando, meu Deus, o cara lá no Canadá, lá em Portugal, né? Assistindo uma aula dessa, nem aquele mora, né? Então, é porque não só o professor, é porque o conteúdo que a gente traz é diferenciado no mercado. É um curso inédito. Você não vai achar um curso igual a esse, eu lhe garanto. Aí vem a pergunta, um curso desse, qualquer pessoa pode fazer ou ele é exclusivo para o aluno Apoena? Qualquer pessoa pode fazer. Pessoa que estiver interessada em trabalhar no mercado imobiliário, é essencial, antes de ser corretor de imóveis, que faça um curso de documentação. Para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixa para quem quer crescer no mercado imobiliário e ainda tem receio na parte documental? Professor André, eu costumo dizer que
o sol nasce para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Não é um jargão, isso é uma realidade, né? Tanto para os bons profissionais como para os ruins profissionais. No direito não é diferente, da administração, na engenharia, né? Não é diferente. Mas assim, o mundo carece de pessoas especialistas, né? Pessoas que atendam, pessoas que resolvam, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço, né? Eu tive numa entrega de carteirinha do Cresce aqui no Ceará. Eu creio que aqui nós devamos ter mais de 30 mil corretores. Meu Cresce é 6 mil, né? 6379. Mas eu fico assim, são tantos corretores, ainda vai entrar mais um. Desses 30 mil, professor André, não querendo generalizar, não querendo desmerecer, desses 30 mil, eu creio que menos de 1.000 domina a documentação imobiliária. Tá? Menos de 1.000, porque o corretor de imóveis vai procurar fazer o TTI para ir logo para a parte das vendas. Aí fica refém do despachante, porque o despachante tem que ajeitar a documentação para ele finalizar a venda e receber os honorários. Fica refém, que nem tem aqui o curso de financiamento imobiliário, fica refém do correspondente que tem que liberar o financiamento para receber seus honorários. O corretor não tem que ficar refém, o corretor tem que dominar a transação. E ele só vai dominar a transação quando ele se especializa, quando ele entra no mercado imobiliário. A minha mensagem do fundo do meu coração: eu só fico satisfeito para o mercado imobiliário no dia que eu ver um corretor discutindo termos de matrícula frente a frente, discutindo verbações frente a frente, discutindo escrituras, inventários, enfim, frente a frente, não utilizando de terceiros, ou então, como até falei do início, a corretora dizer que não entende nada de documentação e sorrir. Para mim isso parte o coração, tá? Se eu pudesse dar esse curso pessoalmente para cada corretor que eu conheço aqui no Brasil, eu daria, porque eu não queria que minha profissão ficasse só apenas mais uma. Queria que fosse a profissão. Agora, professor André, eu vou terminar aqui minha fala, que eu falo demais, com aquela pergunta que eu faço para todos os alunos. Se você tiver uma profissão que lhe dê autonomia de horário, te dê autonomia de ganhos e te dê seguranças do que você vai fazer no mercado e, além do mais, lhe traga ganhos agora não vai sair a palavra, ganhos extraordinários, uma profissão melhor do que corretor de imóveis, me diga. Porque o engenheiro geralmente ele fica preso no horário, né? O médico fica preso 24 horas, mas o corretor de imóveis, hoje eu estou aqui conversando contigo, como já eu posso estar almoçando na praia com vários colegas. Assim, eu como à noite, em vez de estar assistindo novela ou assistindo filme, eu posso estar sentado numa mesa tomando vinho e fechando negociações. Como também eu posso passar um mês sem fazer nada, né? Mas geralmente a área da corretor de imóveis é uma área totalmente dinâmica e aberta a negociações. Eu posso não fechar uma venda, mas uma documentação eu fecho, uma avaliação eu fecho, uma indicação de uma obra eu fecho. Mas outra área parecida com essa eu não conheço. E eu digo mais, se tiver uma profissão melhor do que corretor de imóveis, me diga que eu mudo hoje mesmo. E aí, depois de tantos termos, né, tantas questões levantadas aqui, realmente fica aqui o sentimento da necessidade de capacitação profissional para você que é corretor de imóveis, que quer aí ter um rendimento a mais do que somente com venda, né, venda de imóveis. O nosso curso de documentação ele vai permitir a você, né, ter um conhecimento mais amplo e, consequentemente, ter um retorno financeiro maior. Por quê? Por conta dos serviços que você vai poder agregar. E fica aqui a mensagem: capacitação profissional ela é indispensável, independente da área de atuação que você esteja no momento. Agradeço aqui o professor Erlon pelo nosso convite, né, pela nossa conversa. Fiquei aqui curiosa em vários termos, acho que até eu vou fazer o curso de documentação para poder entender, porque a gente, enquanto cliente, muitas vezes toda essa parte de documentação é alheio a gente e gera insegurança quando a gente não pega um profissional que realmente consiga explicar todo o processo de compra e venda, quais os tipos de documentação que eu vou
que é necessário, né, nesse processo, falo por mim mesma. Eu passei pela compra do meu imóvel e eu só sabia que eu tinha que pagar X valor ao cartório, mas eu não sabia do que se tratava, né? Então, é importante você passar segurança para o cliente, porque isso vai abrir portas, assim como a falta de conhecimento vai fechar também. Agradeço, professor, sua presença aqui. Tenho certeza que foi valioso para quem está assistindo a gente. Com certeza vai gerar aí interesse em estar fazendo o curso com a gente. Tenho que agradecer também aqui a Poena, né, a professora Andréa, por estar aqui representando a nossa instituição e por ser aquela pessoa da sala de emprego, né? Não adianta você ir para uma faculdade, ir para um curso, só fazer o curso e fosse embora e ficar por isso mesmo, né? Essa preocupação que a professora Andréa tem aqui na faculdade Apoena, junto com toda a sua equipe, é lhe colocar no mercado imobiliário. Esse curso de documentação, por exemplo, eu fiquei meio invejado, né? Porque faz o curso de TTI e o aluno vai-se embora, né? Às vezes nem volta mais. Mas eu vou fazer um curso aqui que a gente tem mais acesso aos alunos, seja do ensino médio, seja do ensino superior. O curso de documentação imobiliária vai fazer com que a nossa professora Andréa diga: a Poena, mais uma vez, traz mais um curso, mais uma capacitação, que assim que você começar, antes de terminar, você já vai estar empregado no mercado imobiliário. Você já vai ser dono do seu próprio negócio, trabalhar de modo autônomo e já começar a ganhar dinheiro e sustentar a sua família, que é o mais importante. Eu fico muito agradecido pela essa oportunidade aqui do Apoia Cash, na pessoa da professora Andréa e nos nossos diretores aqui da faculdade. E mais uma vez eu fico agradecido de poder contribuir para esse projeto, mudar o mercado imobiliário e oferecer alternativa para os corretores terem um outro ou um segundo ou terceiro ganho, né? Mais uma vez, professor André, muito obrigado. A gente passa tempo sem se ver, mas toda vida que eu venho aqui eu sou bem recebido e a sua pessoa é a primeira cara que a gente vê quando entra na faculdade. Sala de empregos, o que é que eu preciso? Quiser fazer um curso, vai mais adiante. Quiser um emprego, senta na professora André, que com certeza você não vai sair aqui com sua carteira na mão. E é isso, professor, eu agradeço. E para encerrar, uma frase. Conhecimento e segurança jurídica são diferenciais que transformam corretores em profissionais de referência no mercado imobiliário. Então, seja você esse profissional de referência. Até a próxima. Até mais.